Fatos e Negócios Podcast. Oferecimento Produtora OPZ, Pax Minas Prev, Cerâmica Santa Maria, Lages CBL, Rádio Clube FM 107,9. Olá, mais uma vez, boa noite para você que acompanha a programação Clube FM OPZ, Fatos e Negócios no ar. Ao meu lado, Júnior Furtado, boa noite. Boa noite, Júnior Flávio, boa noite a todos. Pois é, segundo episódio do nosso podcast, né? Vai ser bem bacana. Com toda certeza, é o primeiro podcast da Clube FM OPZ, trazendo para você informações importantes, é aquele bate-papo descontraído que a gente sempre tem. E online hoje, Lucas Coutinho. Exatamente, online pelo Meet, Lucas Coutinho vai fazer o quadro dele e a gente vai comentar, a gente vai conversar e depois os fatos. Vamos chamar ele então, Lucas Coutinho, conosco agora no podcast Fatos e Negócios. Lucas, boa noite, é um prazer recebê-lo mais uma vez. Economia e Mercado, com Lucas Coutinho. Lucas, o que nós temos hoje no quadro Economia e Mercado? Olha, hoje para começar o quadro, a frase que a gente escolheu foi do Abraham Lincoln, tá? Foi um presidente americano que acabou a escravidão, um dos grandes defensores da democracia e um dos lutadores da causa dos pobres e oprimidos. Então, acho que a frase dele é a seguinte: a maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Eu acho que esse é um papel do líder, né? Encontrar o que cada um é bom e fazer com que a pessoa seja melhor naquele assunto. Então, acho que é uma frase para a gente refletir como a gente pode fazer isso no nosso dia a dia. Bacana demais, Lucas. E hoje, todas essas polêmicas que a gente está tendo no mercado, parece que está meio empolvorosa com esse negócio do Afeganistão. Tem alguma mudança que seja considerável que aconteceu desses dias agora? Como está a situação do mercado? Olha, Júnior, essa questão do Afeganistão, acho que ela é muito mais uma coisa global do que para a economia e mercado, né? Até pela relevância do país. Mas é algo que a gente trouxe aqui, algumas coisas, é algo muito triste, mas... vamos começar com o nosso primeiro boletim Focus, que é a pesquisa do Banco Central, e ela teve uma mudança desde a última vez que a gente passou semana passada, né? O Itaú divulgou um dado reduzindo o crescimento da nossa economia para o próximo ano. Então, mais uma vez, como é que o telespectador que nos assiste deveria interpretar isso? É o seguinte, né? O ano que vem esperava que a gente ia ter um crescimento de 2%, né? E agora está baixando 1,5%. O relevante aqui não é o número, né? Mas o que esperar dele. Então, por que teve essa redução? Tá? Você teve um aumento dos juros dentro do Brasil. Então, acho que todo mundo acompanhou as declarações do Bolsonaro. Então, esse atrito entre o Executivo e o STF, isso gera atrito, né? Outra questão, a dívida dos precatórios. Então, trouxe também um aumento que o mercado vai pedir de juros do Brasil, né? Uma política fiscal mais contracionista. O que significa uma política fiscal mais contracionista? Explicando para a turma. Significa que o Estado vai gastar menos, ou seja, né, quando o Estado gasta, ele aumenta, ele gera emprego, né, e quando ele deixa de gastar, ele também reduz isso, então reduz o crescimento, né. E a gente vê um desaceleramento global também, né. Eu acho que o ano passado o que se viu no mundo foi os estímulos fiscais. O que é o estímulo fiscal que a gente fala aqui, tá? Por exemplo, o pessoal, durante a pandemia, o governo deu uma bolsa auxílio para as pessoas, e aí parece que agora ele vai acabar. Então, uma vez que você acaba com isso, é menos dinheiro na mão da população e um menor crescimento. Do lado positivo, a gente está vendo um aumento da vacinação, o Brasil dando um bom exemplo para o mundo, comparado aos demais mercados. A gente trouxe até uma foto do mundo, depois mostrar para a turma, mas o mundo inteiro, comparado ao que a gente estava 6 meses atrás, a vacinação tem andado. E o que os economistas estão falando? Tá? Apesar da Delta coronavírus estar vindo, para passar para a próxima foto, o número de pessoas de mortes tem caído, tá? Então esse aí é o gráfico do Brasil, tá? Das 2 doses, então o Brasil está aproximando dos 40% aqui, mas como a gente pode ver no gráfico de baixo, tá? O número de casos tem caído, ou seja,
A vacinação mostrando o resultado. É um alerta, né? Pode vir uma nova pandemia, então é sempre um risco que existe, tá? O mercado não descarta isso. Essa Delta variante ela pode mudar, então existe esse risco, mas os sinais que a gente vê da vacinação andando e a redução de casos é positivo. Apesar da gente ver um ou outro por aí, o número de mortes caiu bastante. Então, acho que é mais um incentivo para a turma se vacinar. E acho que dos dados de Brasil, acho que o principal eu gostaria de destacar esses, e o que o pessoal está sentindo no bolso é a inflação, né? Que o grande debate ainda é se ela vai ser um pouco mais permanente ou se ela vai ser transitória, mas no curto prazo acho que o pessoal pode continuar esperando um aumento do preço dentro da carne e vai ter que fazer economia, porque acho que vai mais um período aí para melhorar, né? Ainda não é tão bom. Ô Lucas, a gente teve uma queda na produção de grãos, a gente tem a queda na produção de carne devido à seca e também às geadas, né, que teve uma devastação dos pastos, né, vamos dizer assim. Já vinha subindo a carne, os alimentos, já vinha tendo uma inflação, parece que é a maior dos últimos 20 anos, para esse mês de julho. Vai piorar, né? Ou seja, a tendência seria piorar. O Júnior, normalmente, em estudos de mercado, quando há momentos de crise, os preços que mais são atingidos são da energia e comida, tá? Tanto é que muitos dos indicadores de mercado, eles até excluem esses preços pela alta volatilidade. Então, a gente tem alguns fatores, né? Então, a economia, né? A crise do coronavírus, né? O aumento o Brasil mesmo, durante a pandemia, gastou 700 bilhões. Foi todo o dinheiro que a gente economizaria 10 anos por causa da Previdência. Agora, falando sobre o preço dos alimentos, o que eu tenho lido, assim, acompanhado no mercado o preço as commodities, ela podem ser divididas em dois subgrupos, né? Commodities que eu falo são minério de ferro, né, petróleo, etc. E as commodities agrícolas, né, que são sojas, carnes. As commodities minerais, né, que são minérios, então a gente está falando de petróleo, minério de ferro, manganês, etc., eles pode ter que ter uma queda, tá? Então, parte dessa inflação, por exemplo, que a gente viu no carro, em algumas coisas deve cair, mas o dos alimentos não, tá? E acho que até, eu estava conversando, a gente estava batendo um papo com um colega, ele acredita que o ano que vem, por exemplo, o café, pelo que matou da produção, né, você vai diminuir a oferta, a oferta, né? Então o preço pode até aumentar. Então o preço das commodities, a gente diria, de alimento, a gente não seria, acho, tão normal ela baixar quanto as demais. Ô Lucas, nós já estamos sentindo os reflexos da última estiagem que nós tivemos uma seca e depois nós tivemos geada, tivemos aí um aumento significativo nos preços nas gôndolas, mas os preços em se tratando de gôndola, consumidor final, nós vamos sentir isso ainda esse ano ou para o ano que vem pode ser pior? Não, eu acho que o que tudo indica é o seguinte: se a inflação for transitória, esse ano ela continua subindo, então ela vai subir mais um pouquinho e depois no ano que vem ela não vai crescer tanto, né? Então, porque uma vez, qual que é a teoria, né? Uma vez que você ajustou o salário do seu empregado, você não consegue ficar ajustando todo mês. Então, teoricamente, uma parte você já fez. Então, o que o mercado acredita é que esse ano ela ainda pode subir um pouco mais, mas depois ela pode vir a cair. O grande debate é se vai cair ou não. A verdade é que hoje poucas pessoas, eu diria, que podem afirmar com certeza. O que acho que a gente vê como foi este último ano também não. Porque até pela redução dos estímulos do governo, entre outras coisas, não seria tão normal. Então, interessante, porque se a gente tiver uma redução da renda das pessoas, ô Lucas, a tendência é diminuir o consumo. E se o consumo reduzir, teoricamente, a inflação tende a estabilizar. Porque quando a gente está com consumo alto e a oferta é menor do que o consumo das famílias, logicamente é inflacionário, né? Então, se acaba com o auxílio emergencial, a renda das pessoas diminui a oferta monetária, né, a circulação monetária no mercado. A tendência, Lucas, é que a inflação estabilize ou até mesmo caia. Eu acho que é um pouco nessa linha mesmo. Eu acho que você concluiu bem. Eu entendo que sim também, tá? Eu confesso que eu não
sou o maior especialista do mundo, até porque esse debate tem grandes economistas e eles mesmos ainda não chegaram num acordo. Sim. Então, não vou ousar dizer alguma coisa que alguém muito mais inteligente eu fala e com mais propriedade. E acho que carece de mais dados, tá? Mas o seu raciocínio é o que o mercado estava esperando, em grande parte, né? Beleza. Nós temos os índices, Lucas? Como tá? Temos os indicadores agora, Lucas? Então, aqui eu vou passar muito breve, tá? Então, o que mudou mesmo de tudo que a gente conversou foi o PIB, né? Você pode ver a setinha vermelha. Então, teve uma pequena queda para esse ano e para o ano que vem, né? Segundo o mercado. E os juros... Não tá na tela. Não tá na tela. Esse não tem, não? Tá. Então vai. Pode seguir, Lucas. Então, agora vamos falar dos principais temas internacionais. Então, aqui do Brasil, a gente viu a prisão do Roberto Jefferson, descompasso entre os três poderes. Aqui não quero entrar muito nesse detalhe político. O que é ruim aqui é o seguinte, né? Quando dois poderes brigam, quem vai sofrer mais a população, porque isso traz incerteza. Sempre. Você traz incerteza, né? E etc. Então, não vamos nem entrar nesse detalhe, mas eu acho que é só a gente entender assim, quando eu falo que os juros lá atrás subiu, esse é um dos temas que tem agravado. O próximo tema, o Júnior, que eu trouxe aqui, que foi uma notícia que saiu na semana passada, pedi para a turma colocar as fotos, que é um relatório da ONU sobre as mudanças climáticas, tá? O relatório da ONU foi uma mensagem dura, tá? Esse aí, deixa eu falar sobre esse aí rapidinho. Esse aí, Júnior, é só uma curiosidade que eu vi essa semana. Esse é o gráfico a divisão de petróleo do mundo. A Venezuela, por incrível que pareça, é o país que tem a maior reserva de petróleo do mundo. Ela tem 17,8. Era para ser o país mais rico da América Latina e ela hoje está entre os mais pobres. Então é só a tristeza que esse povo tá sofrendo, uma curiosidade, né? Isso aí, eles falaram que é como se eles ganharam na loteria e gastou todo o dinheiro. Não, mas ainda tem muito para gastar ainda. Não, já quebrou. Ô, Lucas. Agora, coloca. Oi. Agora temos aí reflexos também em relação a isso, né? Porque o país venezuelano, ele desagou quase toda a sua população aqui no Brasil, né? Não, muita gente. Eles foram para Miami, eles foram para um monte de lugar. Tá acontecendo agora na Argentina também. O índice de pobreza pra vocês terem uma ideia, gente, do que a gente está falando de grave, o índice de pobreza do Brasil é 25%. Então, imagina que a gente sabe o que a gente pobre, então imagine quanta gente pobre a gente sabe que tem dentro do Brasil. Então, 25%. O da Venezuela está em 95%. Ou seja, quase todo mundo está vivendo numa linha de pobreza. É muito triste. O que eles fizeram... A questão da Venezuela, assim, certamente, concordo contigo que isso é muito triste, porque realmente o país quebrou. Né? Governo. Né? Mas acontece o seguinte, sabe o que eu fico assim, ainda com uma esperança em relação à Venezuela? Eles têm aonde tirar, sabe? Tipo assim, uma hora parece um bom governo, eles têm uma reserva, que nem eu coloquei. Tem como gerir, né? Agora você pega, por exemplo, a Bolívia não tem nada. É um país paupérrimo e que não tem... Talvez eles tenham algum mineral lá que parece que eles têm... Eu esqueci, ele tem aquele... Acho que é nióbio, né? Me parece que tem na Bolívia. Tem. Nióbio. É alguma coisa assim. Mas a Venezuela não. A Venezuela tem petróleo, entendeu? Uma hora aparece um governo que reestruture. Júnior, agora essa é a parte triste, tá? Pede para a turma colocar as fotos das queimadas. O que está acontecendo no mundo é o seguinte, esse relatório da ONU, essa aí, pessoal, foi as queimadas que estão acontecendo, isso é um pouco da demonstração do que está sendo os desastres naturais, tá? E esse relatório da ONU, como eu estava comentando agora há pouco, uma das coisas que ele fala é que a gente vai ter que reduzir a quantidade de CO2. Então, isso significa que a gente vai ter que reduzir a quantidade de petróleo que a gente gasta. Então, o petróleo é um produto que daqui 30, 40 anos não deve existir mais, talvez, né? Então, ou seja, eles têm um produto que talvez possa ser daqui 50 anos, esse produto não vale a nada. Todo mundo fala, não, deixa ele aí embaixo, ninguém quer mais poluir. Então, eles puderam ganhar muito dinheiro, poderiam estar muito bem, mas eles não estão aproveitando. O que a Arábia Saudita está fazendo, por exemplo? Ela tem uma economia que 95% depende de petróleo, então ela está construindo Dubai, ela está trazendo empresas de serviço, então ela está diversificando a sua economia. É como se a gente encontrasse uma mina de ouro que uma hora ela acaba. O que você deveria fazer? Você investe um pouco, você começa a diversificar seu dinheiro, você não fica só com a mina de ouro. Perfeito.
Perfeito, tá aí. Lucas Coutinho. Só... Pois não. Só para comentar aqui, então, o último assunto, para não delongar muito, são os 7 hábitos dos investidores altamente eficientes. Sim. Bacana. Olha, gente, o que eu quis trazer aqui, tá? Muitas vezes a gente vê esses textos e a gente entende que é só para quem investe em bolsa. Não, isso aqui, todo mundo que é dono de um negócio é um investidor. Então, quando você decide abrir uma barraca de pipoca, quando você decide investir numa loja, quando você decide fazer qualquer coisa, você está investindo. Então, o que são os 7 hábitos? Primeira coisa, salve mais cedo e automaticamente. O que significa isso? Por exemplo, a gente está vendo o pessoal passar por esse tema da geada. Um produtor deveria todo mês reservar 10% para novos negócios ou 10% para crises como essa. Da mesma forma, uma pessoa que tem uma loja, ela devia automaticamente retirar uma parte da receita dela, guardar no banco para, no futuro comprar outra loja e ter mais material de estoque. Segundo ponto, eles falam assim, conte sempre com uma reserva de emergência. O que significa isso? As pessoas deveriam ter mais ou menos 6 salários ou 6 meses de custo de vida e na poupança ou em ativos de alta liquidez, tá? Então, coisa simples, porque se precisar, se ficar doente alguma coisa, tem o salário para pagar. A terceira que ele fala, defina uma alocação de ativos e diversifique. Então, aqui eu não quero entrar, isso é muito mais no mercado financeiro, mas é diversificar o que a gente está falando, o patrimônio, né? A velha história, né? De tire os ovos, não deixe os ovos todos na mesma cesto, né? Aqui é um pouco para o pessoal que trabalha com banco, mantém as taxas baixas, aqui não serve só para investimentos, também serve para taxa de crédito, da maquininha, tudo que você pagar de taxa de transferência, olha no mercado, tem que pesquisar, acaba porque esse dinheiro vai sendo comido, tá? A quinta eu vou pular, que ela fala de usar um agente fiduciário, que é alguém sem conflito de interesse. A sexta é muito importante, né? Serve para o nosso país e serve para a gente, que é gaste menos do que você ganha. Então é importante ter um orçamento familiar, então é importante não gastar mais, não ficar se apoiando em juros de banco ou empréstimo entre amigos. E por último, maximize os benefícios dos funcionários. Então o que significa isso, né? Às vezes, muitas empresas pagam vale refeição, vale transporte, às vezes negociar um aumento de um ticket desse comparado a um salário faz sentido, tá? Para a empresa é melhor e para o funcionário é melhor. Então acho que são os 7 pontos que a gente queria trazer aqui. Muito bacana. Bacana. Mais uma vez, Lucas Coutinho trazendo temas importantes pra gente aqui no podcast Clube OPZ, Fatos e Negócios. Ô Lucas, mais uma vez, foi um prazer tê-lo com a gente. Obrigado, gente. Até a próxima semana. É um prazer falar com vocês e todos os feedbacks tanto de todo mundo é sempre bem-vindo. Com toda certeza. Grande abraço, Lucas. Até terça, se Deus quiser, no mesmo horário, em 8 horas da noite, 20 horas. A gente está aqui agora com o podcast já com horário definido. Sempre às terças, às 20 horas. Sempre às terças, às 8 horas da noite. Um abraço, Lucas. Abraço, gente. Tchau. E agora, vamos aos fatos da semana. Fatos da semana, Júnior Furtado. Os fatos de hoje aqui no podcast Fatos e Negócios da Clube FM OPZ. Você quer falar do livro? O que você... Não, o livro no final. Vai falar do livro no final? Final. Beleza. Olha, contaminação dos vacinados no Brasil, Júnior. 2 doses da Coronavac e mesmo assim as pessoas não estão piorando, mas estão morrendo. Exatamente. Isso é uma coisa muito interessante. Sabe por quê, Júnior? Porque o que foi preconizado antes da vacinação, no início da vacinação... Pela Anvisa, né? Pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde, pelas secretarias estaduais, etc. Sim. É que as pessoas... Começou a vacinação pelos mais idosos, né? As primeiras camadas a serem vacinadas foram das pessoas, né, por idade dos mais idosos. Que elas poderiam contrair o coronavírus em até 40%, 40 e pouco por cento. Porém, essas pessoas não ficariam graves. Não sentiriam tanto, né? Não iriam para o CTI ou seja, em raríssimos casos viriam a óbito. O que está acontecendo não é isso, sabe? O que está acontecendo é que as pessoas vacinadas, principalmente com as 2 doses da Coronavac, tá certo? A gente tem que falar, porque o que está acontecendo
estão ficando graves, estão contraindo o vírus, estão ficando graves, estão indo para o CTI, estão intubando, estão vindo a óbito. Isso pode gerar, Júnior, uma situação adversa em relação à campanha de vacinação, porque as pessoas podem não querer tomar a Coronavac. Pode, claro que pode. O que eles estão colocando hoje, hoje eu li uma reportagem do Correio Brasiliense falando o seguinte, que já estão até pensando numa outra vacina como terceira dose da Coronavac. Ou seja, quem tomou 2 doses de Coronavac pode ser que venha tomar a terceira dose ou da Janssen ou da Pfizer. Ou seja, não será a Coronavac a terceira dose. Nós não vimos casos da AstraZeneca, por exemplo. ainda não, sabe? Assim, pelo universo estatístico ainda é muito pequeno, a gente não tem como definir o universo estatístico e falar, olha, está acontecendo isso. Cai por terra a informação da Anvisa de que quem tomou as 2 doses não ficaria em estado grave? Olha, eu acho que cai por terra sim. Para você que assiste a grande mídia, vocês vão ver que domingo agora no Fantástico foi feita uma reportagem gigantesca do Tarcísio Meira, com todo o mérito, com toda a razão, porque foi um excepcional artista e ator. E, bom, uma vida dedicada à TV, uma vida, né? E também ao Paulo José, tá Isso. certo? E também ao Paulo José. Você pode ver, ir lá no Globoplay, que absolutamente nada foi falado sobre a vacina que eles tomaram e quanto tempo que eles tomaram a vacina e por que a vacina não segurou. Ou seja, não falou nada. Isso foi uma reserva que a Globo pode ter feito, Júnior, Não, isso aí é porque para proteger o Dória? Claro, porque se a Globo chega e fala que tem um problema com o Coronavac, ele beneficia, entre aspas, o Bolsonaro, que é tudo que a Globo não quer. E arrebenta com o Dória. E arrebenta com o Dória, entendeu? Que a Globo não quer, porque ou seja, a Globo ainda tem a expectativa de aparecer uma terceira via, que não seja Lula, que não seja Bolsonaro. Então a Globo, ou seja, ela todo dia massacra o Bolsonaro em todos os telejornais, tanto da Globo como da Globo News. Agora, se o Bolsonaro... Agora amanhã, sabe, Júnior, o que é se importante ficar calado, a Globo fica sem assunto. Fica sem assunto. Mas isso aqui é importante a gente colocar pra galera, é o seguinte, amanhã essa indústria violenta de WhatsApps e mensagens que o Bolsonaro produz, vai falar assim, Bolsonaro sabia, quando ele combateu o coronavírus, não sabia nada. Sabia não. Sabia nada, cientificamente ele não sabia nada, nem o Ministério da Saúde sabia, nem a Anvisa, ninguém sabia nada. Não, nós sabemos pouco até hoje. Ele estava combatendo o Coronavac porque a Coronavac era uma ação do Dória. Só. Oponente. Oponente. Agora vai começar a aparecer, Júnior Flávio, porque agora o debate subiu o tom por causa da morte do Tarcísio Meira e do Paulo José. Com toda certeza. As pessoas... Já começou, né? As pessoas já começaram a ver em hospitais do Brasil inteiro, inclusive aqui da nossa região, pessoas ficando entubadas e vindo a óbito com 2 doses de Coronavac. Então, assim, vai começar a esparramar. Então, vai vir, de um lado, a indústria de informações... Eu já sabia. Eu já sabia. O governo federal avisou. O presidente avisou que não sei o que e tal. E vai vir outro pessoal falando que ele não tinha a menor possibilidade de saber ou de ter conhecimento que a Coronavac poderia ser tão ineficiente como ela está se mostrando ser. Ou seja, ineficiência muito grande, total. As pessoas estão ficando doentes, as pessoas estão indo a óbito. Estão morrendo as pessoas. Exatamente. Agora, Júnior, tem tristeza. uma outra situação também, né? Não culpando só a vacina, só a Coronavac, mas a própria população também facilitou, né? Não, isso aí a gente sabe que o pessoal... à medida que foi vacinando e tal, agora nós estamos... Já posso ir pra rua? Já chutou o balde. Mas assim, o brasileiro o brasileiro gosta muito de festa, o brasileiro é um povo muito feliz, né? Tem que ser estudado pela NASA. O povo gosta de hoje mesmo, por exemplo, o pessoal agora liberou
público nos estádios, né? 30%, né? Você vai ver a multidão que vai estar de fora do estádio. Com toda certeza. Vai ter, vamos supor, Tem telão de fora dos vai estádios. ter, amanhã, no caso, vai ter Atlético e River Plate com 18 mil pessoas. Justamente, no Mineirão. Dentro. E vai ter 40 mil de fora. Pode ter certeza. Vai estar empapuçado aquilo ali. Entendeu? Pode ter certeza. A própria população, não estou culpando só a população, né? Claro que tem a parte aí da vacina que não foi eficaz. Muito ineficiente. Muito ineficiente. Muito. Mas a população também, eu já vacinei, e muitos agora, viu, Júnior? Com a AstraZeneca, até mesmo com a AstraZeneca, eu já vacinei a primeira dose, eu já estou quase imune. Isso não é verdade. Não. Nunca foi. Nunca foi. Ninguém pregou isso. Ninguém falou isso. Isso aí, pelo menos, a gente tem que dar crédito à Anvisa e ao Ministério da Saúde, que ninguém falou isso, não. Aliás, ninguém está imune nem com a segunda dose. Nem com a segunda dose. E muito provavelmente não estará com a terceira. Entendeu? Porque o nível de imunidade, hoje, por exemplo, eles estão falando em 60%, você tem 40% de contrair. Isso foram as novas variantes, João? Não, as novas variantes ainda vai piorar esses índices. Porque tem variante aí que eu acho que a imunidade que está vindo aí, está chegando uma aí. Não é a Delta, não. A imunidade vai ser zero, vai ter que começar de novo. Fatos e Negócios todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, pela Clube FM OPZ. E hoje ao vivo, né? E hoje ao vivo, pela produtora OPZ, toda a equipe aqui de prontidão, trazendo essas informações para você. Ô, Júnior, e a situação de Campo Belo? Sobre Covid-19, 92% de aumento no número de casos na última semana. Então, bateu o recorde aqui do sul de Minas. Bateu o recorde do sul de Minas, é uma preocupação. Mais que Varginha, mais que Pouso Alegre. Mais que Oliveira. Mais que Oliveira. Mais que Formiga. Mais que todo lugar. Mais que todas as cidades. Não foi só do sul de Minas, então. Uma parte boa do centro-oeste aqui também. Nós estamos ganhando em número de Covid-19 aqui em nossa cidade. Agora, tivemos um óbito também na última semana. Sim. Olha, eu tenho notícias que a gente pode ter uma sequenciazinha negativa de óbitos agora para esse resto de semana e início da outra. Por quê, João? Porque tem pacientes entubados graves aqui no hospital. Dentre esses 116 aí. Sim. Ou seja, notamos em Campo Belo, vamos falar do nosso mundinho aqui, nós estamos falando para o Brasil e para o mundo, mas vamos falar do nosso mundinho chamado Campo Belo, sul-oeste de Minas Gerais. As pessoas não respeitam, João. Não respeitam. E a gente tenta, o poder público, Secretaria de Saúde, a televisão não para de falar um segundo sobre que a pandemia não acabou, tem que usar máscara, aquela história toda, todo mundo sabe, mas não adianta. Use máscara, álcool todo gel, sabe, todo mundo já sabe. Nossa, ninguém respeita. Ninguém tá nem aí. Restaurantes lotados, bares lotados. Bares. Micro-ondas aí. Tudo. Alguns luais também acontecendo. Então, escondido, né? Escondido. A polícia foi aí num outro dia aí. Foi. A polícia a polícia faz a parte dela. As autoridades estão fazendo a parte dela. Mas o povo não está colaborando. Não tá. É uma situação completa. A gente tem a questão também que Campo Belo mudou de onda, né? Retrocedeu para a onda vermelha. Retrocedemos para a onda vermelha. Ou seja, demos uma ré na nossa situação. A gente estava na onda verde, bem, as coisas pareciam que a gente começou a ver luz, né? Luzes no fim do túnel, e agora parece que se apagou de novo. Se apagou porque no último dia 16 nós teríamos aí a volta às aulas presenciais e híbridas, né? Pelo sistema educacional estadual, né, que é o ensino médio, no caso, e também pelas escolas municipais, que é o ensino primário. Nós não tivemos isso. Não vai ter, já falou que o prefeito já soltou uma nota, a Secretaria de Saúde soltou uma nota que já não vai começar mais dia 16. E não há data para começar também. O Estado, as escolas estaduais seguem o decreto da prefeitura, ou seja, segue a determinação da prefeitura, não é do Estado. Segue da prefeitura. Da prefeitura. Então a gente tem que ser bem claro com isso, porque outro dia a gente fez um Em Pauta com as lideranças todas, né? Você estava junto. Ou seja, as escolas estaduais, é bom deixar claro isso, as escolas estaduais seguem a linha
traçada pela prefeitura. Ou seja, as demais cidades também que fazem parte da nossa microrregião, no caso Cristais, Aguanil, Santana do Jacaré, Cana Verde, Candeias, Camacho, estas cidades também aderiram ao protocolo da cidade de Campo Belo pela gravidade da situação. Porque a maioria deles depende do sistema hospitalar de Campo Belo em bom funcionamento para eles transferir os pacientes. Esse trânsito de pessoas, Júnior, aqui na nossa microrregião, isso não acontece só aqui. Eu vejo a nossa micro como uma particularidade muito grande, porque Campo Belo é uma cidade muito grande, né? E estas outras cidades do entorno são muito pequenas. Então, bacana esse grande, né? O pessoal que tá vendo, o nosso lá no Canadá, vai pôr que tamanho que esse Campo Belo. Deve ser uma cidade de 700 mil. Enorme a nossa. Enorme. Mas as outras cidades são bem pequenas, né? Ou seja, são 4 dessas mini cidades para fazer o complexo de bairros que nós temos, que é o Alto das Mercês. Sim, mas acontece o seguinte, o nível de contaminação, talvez em Campo Belo seja o pior problema. Talvez Campo Belo seja um problema para elas, não seja elas o problema para a gente. Aí é que tá. Não seria a hora da orientação também partir dessas microcidades, dessas pequenas cidades da nossa região, a orientação dos seus respectivos comandantes? Porque é o seguinte, eu acho que Campo Belo mais atrapalha as cidades vizinhas do que as cidades vizinhas nos atrapalham. Pois é, mas o trânsito de pessoas é muito grande. Mas Campo Belo, a contaminação de Campo Belo é muito maior. Você pega... Mas eles estão levando para lá. Em si, mas você pega, por exemplo, da onde que a pessoa nasceu. Vai no hospital, pega os índices e vê para você ver de onde as pessoas nasceram e vê os internados da... Não tem. Campo Belo. Tá muito maior. 95% das pessoas são de Campo Belo. Justamente. Júnior, vamos falar de coisa boa um pouquinho? Tem coisa boa de fato aí? Tem coisa boa. Não é possível. Hoje é o Dia Nacional do Pão de Queijo. Então, tá querendo saber o que esse pão de queijo tá fazendo aí? Por isso que esse pão de queijo tá aqui, Isso é de verdade, né? Pode? Deguste. Por favor. Inclusive tem pão de queijo recheado também. Olha, de verdade. Olha, eu quero agradecer aqui ao Giovanni Moreira. Eu achei que era enfeite. Não, mas aqui a gente trabalha com a realidade dos fatos. Porque eu achei o pão de queijo um grandão. Né? Não, mas esse aqui é o pão de queijo recheado, tem recheado com frango ali. Esse é recheado? É, recheado. Olha. O pão de queijo é tradição, dá vontade de comer todo dia, né? Bacana. O pão de queijo começou com a abundância de 2 ingredientes aqui em Minas Gerais, ô Júnior. A farinha de trigo no estado, mas já tinha muito polvilho, né? Também tinha um excedente de queijo aqui. Por isso que o pão de queijo foi inventado aí, contou a pesquisadora gastronômica do Senac, Vani Pedrosa. Senac. Bacana. Tem uma pesquisa aí em cima do pão de queijo. Olha, você que nos acompanha no Brasil e no mundo... Esse pão de queijo tá gostoso. De onde que é esse pão de queijo? Tá de um lugar aí, né? É de um lugar aí. Mas tá gostoso. Não pode, né? Por enquanto não pode. Olha, se virar patrocinador, pode. Com toda certeza. Tá na hora, viu, Marquinhos? De você virar o nosso patrocinador aqui, ó. Falei o nome do cara. Tá vendo? Mas não falou o nome do estabelecimento. Tá bom. Importante é o nome dele. Olha, a história do pão de queijo ninguém sabe, Júnior, qual é. Mas é uma notícia boa. Hoje, 17 de agosto, é o dia comemorado, o dia do pão de queijo em todo o Brasil. Toda a galáxia. Toda a galáxia Só tem pão de queijo aqui? Só tem pão de queijo. Pão de queijo aqui, eu vou te falar, é o nosso pão de queijo. E você sabia, Júnior, que o pão de queijo de Campo Belo é o melhor pão de queijo que existe aqui em toda a região? Isso eu não sabia, mas tem bons pão de queijo aí. Bons pão de queijo. Pão de queijo feito com queijo da canastra, região de Piuí. Muito bom. Muito bom. Nós temos aqui uma panificadora em Campo Belo que as pessoas saem das cidades vizinhas aqui e para buscar o pão de queijo. Te contar um negócio do e pão outros de queijo. Produtos também. Te contar um caso interessante, bacana. Uma vez, há muitos anos atrás, a gente tinha um núcleo aqui que a gente criava gado parte suíço, sabe? Sim. Então nós contratamos um cara que veio de São Paulo, um japonês, sabe? O japonês era uma coisa, uma sumidade. Ele mexia com toda a parte de alimentação bovina, de manejo. Um homem era uma pós-doutorado, não sei o que. Era o Pixas das galáxias, né? Aí o que acontece? Ele chegava, tudo que você falava, ele sabia muito, entendeu? E um amigo meu, entendeu? Ficava puto de tudo que ele sabia, tudo, sabe? Aí a gente já não tá aguentando mais. Se falava um assunto, ele não explicava tudo e tal. Aí chegou no momento que nós fomos tomar café.
Aí eu pegava e servia pão de queijo, feito aqui na roça, porque é pão de queijo da roça. Aí o japonês pegou o pão de queijo e falou assim, eu vou te explicar como é que faz um bom pão de queijo. Aí esse amigo meu falou, não, isso não. Isso não, meu amigo. Isso não. Isso é nosso. Você pode falar tudo, mas você é japonês, você não sabe porra nenhuma de pão de queijo. Isso não. Isso aí você nem pensa em falar, porque isso aqui nós sabemos, você não sabe, não. Não dá. Não dá. Pão de queijo é tradição mineira e brasileira. Qualquer almoço de domingo que você vai, tem uma carne assada, tem pão de queijo. Tem pão de queijo, tem que ter pão de queijo. Tem mais alguma coisa interessante? Não. Em pauta, sábado, dia 21, produtor rural. O que nós vamos fazer com o produtor? Não é só produtor, não, né? Não, nós estaremos aí com representante regional, é o superintendente regional da Emater Minas Gerais, que estará falando aí das consequências da geada. E da seca. E da seca. Falamos agora há pouco com Falamos com o Lucas. E esse Em Pauta do próximo sábado, de 21, eu te convido a acompanhar esse programa, que vai ser muito legal, principalmente você que foi afetado. Vai ter Emater, vai ter um produtor rural. Vai ter o sistema bancário, no caso que vai vir a Cicobi. A Cicobi Credibelo. O Cicobi vem trabalhando diretamente com o produtor rural. A gente vai trabalhar também com o pessoal da Secretaria, né? Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e o senhor Itamar, né? O José Itamar. Vai ter os dados micro-regionais. A Emater traz os dados macro-regionais. Inclusive, a Clube FM é prestigiada, a Clube FM OPZ, porque é o seguinte, nós teremos aqui o superintendente regional da Emater. Não é todo dia que ele visita um canal de TV, uma emissora de rádio, para falar a respeito deste assunto, viu, Júnior? Inclusive, vai estar passando por aqui e logo depois está indo para Três Pontas, porque ele tem compromisso por lá também. Bacana demais. Então, não perca o programa de sábado, Clube em Pauta, deste sábado, às 10 horas da manhã, pela Clube FM OPZ. Você acessa pela Produtora OPZ no YouTube, acompanhe, e pelo 107,9 da Clube FM, onde você terá informações a respeito deste programaço que nós estamos planejando, quais foram aí os adventos aí em relação a esta geada. A gente vai tentar dar um cálculo das consequências, geral, né? Das consequências econômicas, que vai ser um problema sério para a nossa região. Com toda certeza, não só para a nossa região, mas para o Brasil inteiro. Sim, da balança comercial, mas eu falo o seguinte, para a nossa região, a gente trazendo a coisa para o nosso mundinho aqui, sul de Minas, centro-oeste, ou seja, vai ser muito ruim. Ô, Joana, explica, só dá uma palhinha em relação, economicamente falando. Uma lavoura inteira de café foi perdida. Para o próximo ano, seriam 6 milhões, 4 milhões de reais investidos na economia. Onde está o reflexo? Nossa, reflexo é na região inteira, na cidade inteira, no comércio inteiro, em todas as casas comerciais, lojas. Entendeu? O impacto pega todos os ramos, porque quando aquele produtor vende a sua safra, seja pequeno, médio ou grande, uma boa parte desses recursos são distribuídos no consumo e por exemplo, ele compra os insumos numa casa de produtos agrícolas, ele compra defensivos em outra, ele compra material de construção para fazer alguma coisa na fazenda, ele faz isso, faz aquilo, ou seja, a esposa compra roupa para os filhos, compra isso, ou seja, existe uma distribuição como um todo na economia. Então, quando você extrai, ou seja, não vai existir isso, e se for só um produtor, beleza, um produtor perdeu, não, beleza, acontece que todos ou grande parte dos produtores perderam, então você tem uma extração muito pesada dos ativos financeiros que ficam em circulação na economia. O problema todo que não foi só um dente, né? Foi a dentadura inteira. Foi muito grave. Então nós vamos falar sobre isso tudo. Júnior, não perca, sábado, 21, esse programaço Clube em Pauta a partir das 10 da manhã pela Produtora PZ. Toda semana, a indicação de um livro, né? O Lucas ficou devendo o filme, hein? O Lucas ficou devendo o filme, semana que vem ele vai indicar esse filme pra gente. Eu esqueci de perguntar pra ele, mas... Eu tô curioso desse filme. Eu quero saber também. Fala pra gente desse livro aí, que bacana. Olha, esse livro aqui, chama O Milagre da Manhã. Isso aqui, Júnior, é um livro
que eu já acordava, sempre acordei cedo. E esse livro aqui, ele fala sobre o que você pode ser produtivo, principalmente após entre 5 da manhã e 8 da manhã. Se acordar mais cedo, então. Não, o seguinte, eu passei até a acordar um pouco mais cedo, mas é o seguinte, o que o livro preconiza é a partir entre 5 e 8 da manhã. O que você pode fazer. E o mais interessante é que as pessoas falam assim, que isso, eu não acordo 5 da manhã nunca, entendeu? O autor do livro, esse Hal Elrod, ele era um vendedor em que sempre acordou 9, 10 horas da manhã. E ele se achava produtivo à noite. E depois que aí o livro conta a história, e ele prova, e inclusive tem site, o site é muito visitado no mundo inteiro, que é o miraclemorning.com, miraclemorning.com, que é Milagre da Manhã, né? E o mundo inteiro acessa, é um negócio fantástico. Então, esse livro que eu indico é um livro barato, é um livro poucas páginas, né? É um livro de apenas 190 páginas, então é um livro facílimo de ler. Dá para ler em um dia. 2 dias, né? Dias. 2 dias, no final de semana. Final de semana. E o Milagre da Manhã está escrito aqui no subtítulo: o segredo para transformar a sua vida antes das 8 da manhã. Bacana. Ou seja, antes das 8 da manhã. E é muito bacana, eu super indico. Já tem um tempinho que eu leio e eu pratico o Milagre da Manhã. Porque eu já acordava cedo, mas eu não tinha uma metodologia do que fazer até eu sair para trabalhar. E o Milagre da Manhã organizou a minha metodologia do que fazer até chegar a hora de sair para trabalhar. Para se tornar mais produtivo. A função o objetivo é esse. Bacana. Mais produtivo, com a mente melhor, com a velocidade de raciocínio melhor. Tem uma parte muito legal. Bom, ele é todo dividido em capítulos de passo a passo, como que você pode transformar a sua vida, e transforma. É um manual, então. É um manual. Acredita em mim. Outro dia eu comentei com o Américo. Falei, Américo, vou trazer um livro para você ler, porque as pessoas que se acham produtivas à noite, eles vão achar que estão voando quando começar a acordar de manhã, que a pessoa é ultra, assim, mas muito mais produtiva na manhã do que na madrugada. Bacana demais. Muito bacana. Podcast Fatos e Negócios de hoje, nós falamos sobre a contaminação sobre as vacinas, né? A segunda dose da Coronavac. Contaminação por pessoas que já vacinaram, Já vacinaram. Falamos também da onda vermelha em Campo Belo, a situação da cidade de Campo Belo, 92% na última semana foi o aumento do número de casos de Covid-19 em nossa cidade. Falamos do Clube em Pauta, não perca, no próximo sábado, a partir das 10 da manhã. E o Dia Nacional do Pão de Queijo. Que beleza. Ai, que delícia. Terminando aqui o podcast. Parece até enfeite. Parece, mas não é. Não é. Nós vamos comer esse pão de queijo, viu, fofinho? Tá ali louco para comer esse pão de queijo. Daqui a pouco nós vamos saborear o pão de queijo, que é o Dia Nacional do Pão de Queijo. E a indicação aí, ó, o Milagre da Manhã. Fica para você este super livro para melhorar o seu dia, para trazer aí, para fazer o seu dia muito mais produtivo. E nós, do Fatos e Negócios, nós voltamos na próxima terça-feira, às 8 horas da noite, às 20 horas, trazendo para você muito mais sobre fatos, sobre negócios. É o podcast da Clube FM OPZ, o primeiro da produtora OPZ. Júnior, mais uma vez, obrigado. Show de bola, Júnior. Um abração para todos, boa noite, até terça que vem. Bacana, boa noite, até terça. Você acompanhou Fatos e Negócios. Oferecimento: Produtora OPZ, Pax Minas Prev, Cerâmicas Ia, Lages CBL, Rádio Clube FM 107,9.